E aí, galera, tudo bem? E aí, professor Diego Rosa, mestre da biologia, tudo bem com você? A gente vai fazer essa aula dupla, hein? Pessoal, visitem o canal de Diego Rosa, porque ele vai falar com vocês de vírus e bactérias, certo? Se vira aí, Diegão! E o que eu vou fazer aqui? Vou falar também de vírus e bactérias? Não! Eu vou contar um pouco para vocês a história da humanidade contada através de algumas pandemias que ocorreram pelo mundo, ok? E nós vamos começar aqui na Idade Média, vamos para a peste negra, também conhecida como peste bubônica. Gente, vocês estão vendo aqui um mapa que liga a Ásia à Europa, e nessas rotas aqui, dessas setas que vocês estão vendo, eram rotas comerciais conhecidas como Rota da Seda, principalmente. E através dessas rotas comerciais que junto foi a peste negra, tá? O que hoje nós sabemos, né, que a peste negra é transmitida por uma bactéria chamada Yersinia pestis. O nome científico provavelmente vem porque um cientista com esse nome deve ter descoberto aí essa bactéria. Aliás, das 5 pandemias que nós vamos falar aqui, somente esta é transmitida por uma bactéria. As outras 4 são virais, tá? Que o Diego vai explicar aí no canal de biologia dele. Pessoal, vejam que os primeiros casos dessa peste negra foram relatados lá na China no ano de 1333. E chega na Europa mais ou menos 15 anos depois. Como que essa doença chegou na Europa, né? Os ratos que estavam contaminados com essa bactéria acabaram indo junto com as mercadorias. Por exemplo, aqui da Índia saíam as especiarias, temperos em geral. Da China, a seda. Da Pérsia, aqui onde está a região do atual Irã, e os tapetes persas. As porcelanas também vinham do Oriente. E tudo isso, né, chegava em Constantinopla, uma cidade importante, um grande entreposto comercial que ligava o Oriente ao Ocidente. É possível, né, que esses ratos contaminados tenham ido junto com essas mercadorias. Não se sabe onde começou essa epidemia que depois vai se transformar numa pandemia. Se sabe que é algum lugar da Ásia, beleza? Gente, eu falei aqui de especiarias. Cabe ressaltar uma coisa, a maioria dos livros de história dizem que as especiarias serviam principalmente para a conservação dos alimentos. Ora, o sal também conserva os alimentos, e sal era algo comum na Europa. As especiarias eram produtos raros, né, que estavam na mesa das pessoas mais ricas, mais abastadas. Não era comum ter especiarias nas casas das pessoas mais pobres, tá? Então era um artigo de luxo e não exatamente apenas para preservar ou conservar os alimentos, certo? Muito bem, quem pegava as mercadorias em Constantinopla? Os venezianos e os genoveses, eles dominavam o comércio ali do mar Mediterrâneo, eles tinham esse monopólio do comércio do mar Mediterrâneo. Estavam de fora desse comércio portugueses, espanhóis, franceses e ingleses. Aí se justifica a necessidade de abrir novos mercados e, consequentemente, teremos as grandes navegações. Veja minha aula de expansão marítimo-comercial europeia aí no meu canal. Não tenha preguiça, senhor vestibulando. Ok? Então, navios italianos chegavam aqui, levavam as mercadorias de volta e essas mercadorias eram distribuídas, vendidas para o restante da Europa. E assim a peste negra se alastrou. Cerca de 1/3 da população europeia morre. Alguns dizem 1/4. 1/3 e 1/4 tem diferença, né? 25% ou 33,3%, tá bom? O fato é que cerca de 25 milhões de pessoas morreram nessa peste, certo? Galera, vamos dar um salto, saindo ali do século XIV e vamos para o século XVI. Vamos falar da varíola, tá? De todas essas pandemias que eu escolhi aqui para falar, a varíola foi a que mais matou ao longo da história.
é transmitida por um vírus, é algo muito antigo, há relatos de pessoas morrendo de varíola antes de Cristo, pessoas famosas, como por exemplo Ramsés V, um faraó importante do Egito, morreu vítima da varíola no século 7 antes de Cristo. Também houve a morte de um czar russo, Pedro V, ali no século 18, morreu de varíola, tá? A varíola produz ferimentos, né, no corpo, no rosto das pessoas, enfim. Hoje é uma doença erradicada, em 2011 foi erradicada do mundo. Mas o que eu quero destacar aqui para vocês é que não existia varíola na América, tá? E quando os europeus chegam, né, Colombo chegou em 1492, depois vieram os conquistadores, Hernán Cortés. Essa batalha se refere, né, ao momento em que Hernán Cortés, liderando os 600 espanhóis, estavam conquistando a cidade de Tenochtitlan, capital do Império Azteca, uma linda cidade construída em cima de um lago, um projeto arquitetônico extraordinário. Tenochtitlan tinha mais habitantes do que Londres no ano de 1519, para vocês terem uma ideia, cara. Então não era só índio que vivia aqui no estágio do nomadismo, você tinha civilização aqui, num estágio civilizatório muito avançado. E quando os espanhóis chegam, obviamente que eles querem conquistar a América e começa ali uma luta pela conquista. Os livros dizem que Hernán Cortés utilizou a varíola como arma. Ele percebeu que os índios não tinham resistência a essa doença e alguns dos seus homens já vieram da Europa doentes. E aí ele coloca esses homens em contato com os índios dentro da cidade de Tenochtitlan. E aí os indígenas vão morrer aos milhares, tá? Então, a conquista foi feita na base da guerra, da violência, do uso de armas de fogo, né? O uso da varíola é a primeira guerra viral da história, talvez. O uso de aliados indígenas que não gostavam dos índios astecas, tá? E assim se deu a conquista em 1521. A batalha por Tenochtitlan durou ali cerca de 2 anos. Um outro espanhol chamado Francisco Pizarro, utilizando da mesma estratégia do Hernán Cortés, conquistou o Império Inca nos Andes, vencendo ali o imperador Atahualpa, que era ali o rei dos Incas. E assim a varíola foi, né, dizimando os povos indígenas aqui. Gente, vamos dar outro salto agora do século XVI, vamos para o século XX, início do século XX. A mãe de todas as epidemias, a gripe espanhola, que de espanhola não tem nada, não surgiu na Espanha, galera. A gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos. Os primeiros casos de gripe espanhola foram registrados no Kansas, tá? Durante a Primeira Guerra Mundial, que se espalha, né, essa gripe que matou aí 50 milhões de pessoas no mundo. Dizem que 500 milhões de pessoas foram contaminadas com esse vírus. E por que o nome, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, a Espanha era um dos poucos países neutros da Europa. E nos seus jornais, além de noticiar, obviamente, as notícias de guerra, era o único jornal europeu que começou, foi o pioneiro, que começou a dar informações sobre uma doença que estava matando aos milhares. E por isso o nome, né? A gripe espanhola, porque foi noticiado por um jornal espanhol, tá? Entendo que durante a Primeira Guerra Mundial, principalmente na Guerra das Trincheiras, naquela região chamada Terra de Ninguém, tá? Vejam minha aula aí no meu canal Primeira Guerra Mundial. Também assistam ao filme 1917, que concorreu ao Oscar, um belo filme, tá? Vocês vão ver que as condições de higiene eram péssimas, então ali se desenvolve toda, se dissemina toda a transmissão aí da gripe espanhola. Gripe espanhola essa que chegou ao Brasil, tá? Cerca de 4.000 pessoas aqui morreram, inclusive um presidente, Rodrigues Alves, que havia acabado de ser eleito, não chegou nem a assumir um mandato.
Ironia da história é que o Rodrigues Alves já havia sido presidente do Brasil em 1904. Ele foi reeleito agora em 1917, né? Em 1917. Acabou morrendo da gripe espanhola. Mas em 1904, ele foi o responsável por liderar a campanha da vacinação no Rio de Janeiro. A primeira vacinação obrigatória do Brasil. E aí houve revoltas. Vejam e estudem um pouco sobre a revolta da vacina nesse contexto histórico aí. Então ele foi um cara que combateu a doença da varíola, a febre amarela em 1904 e acabou morrendo em 1917 dessa gripe espanhola aqui, tá bom? Muito bem, vamos para o século 21, a gripe suína, tá? Que é transmitida por um vírus que antes só atacavam os porcos, os suínos, aí o nome, né? Só que em 2009... no México, vejam que nem tudo vem da China, né? O senso comum, né, nos dias de hoje, devido ao Covid-19, diz, pô, tudo vem da China, né? Tudo vem lá do Oriente, essas doenças ruins e tal. Tudo bem que veio de lá a gripe aviária, o atual Covid, mas não é tudo de lá, não. Então, no México, em 2009... houve uma mutação genética aí do vírus. Diego, não tenho nem ideia como que ocorre uma mutação de vírus. Explica aí, cara. Mas eu sei que os vírus que atacavam somente os porcos passam a atacar os humanos também. Isso ali se descobre em 2009. E rapidamente, vejam pelo mapa, começa a se espalhar por toda a América, chega na Europa, no Oriente Médio, tá? E lá na Ásia, inclusive lá na Austrália. Descobriu-se uma vacina rapidamente. Então a mortandade, a letalidade não foi aí tão grande, né? Estima-se em 45 mil mortos, certo? E enfim, chegamos no atual Covid-19. Esse sim surgiu aqui na China, na cidade de Wuhan. Gente, essa cidade é uma cidade rica, é a sexta cidade mais industrializada da China. Ali existem muitas multinacionais. E o fato de existirem muitas multinacionais, gente do mundo todo está ali, né? Inclusive tinham brasileiros lá, né? Que a Força Aérea Brasileira, o governo brasileiro mandou os aviões da Força Aérea para resgatá-los, né? Vocês se lembram desse episódio. Portanto, muita gente chega e sai desse lugar. Essa cidade está na chamada Zona Econômica Especial. As zonas econômicas especiais fazem parte da China capitalista, né? A China é um modelo híbrido que mistura socialismo com capitalismo ou socialismo de mercado. Existem vários termos aí que podemos tentar entender aí o modelo chinês, que não cabe aqui discutir, tá? Não é o momento, mas a China é fato, cresce, é o país que mais cresce no mundo, tá? Então, a minha parte aqui, vocês perceberam, é falar mais da história, e nesse momento a gente tem que entender a conjuntura política internacional, a geopolítica, né? Desde que o mundo acabou a Guerra Fria em 1989, viu, galera, acabou a Guerra Fria, tá? Esse negócio de comunista contra capitalista acabou ali entre 89 e 91. O que você tem hoje é uma esquerda diferente, que não tem nada a ver com aquela esquerda lá, tá? O muro de Berlim caiu, viu? Em 89, tá? Você tem hoje, assim, desde o final da Guerra Fria, os Estados Unidos se tornam hegemônicos, mas não são mais tão hegemônicos. Você vê uma China crescendo assustadoramente. Existem estudos que dizem que mais ou menos em 2030 até 2035, o PIB chinês vai ser o maior do mundo, ou seja, a maior economia do mundo vai ser a chinesa. Daqui a pouco a gente vai ter que aprender mandarim, né? Não inglês mais. Mas então, essa é a conjuntura toda. E nessa conjuntura surgiu, né, essa doença. Os chineses, na minha opinião, erraram ao demorar a avisar o mundo. Eles avisaram o mundo somente em janeiro. Acredita-se que o vírus já circulava ali na cidade, nessa região aí de Wuhan, desde outubro, mas eles esconderam. Então esse é o erro chinês. Por que eu estou destacando isso? Porque, em minha opinião, não tem nada a ver com as teorias conspiratórias que circulam por aí.
que foi um vírus fabricado em laboratório, que foi um vírus fabricado pelos chineses porque querem dominar o mundo, porque depois dessa crise na área da saúde os chineses aproveitaram e compraram um monte de petróleo, que os chineses estão vendendo aparelhos de respiradores aí para o mundo todo, estão lucrando, barará. Isso é tudo uma consequência, tá? Pessoas acabam ganhando dinheiro em crises. Vivemos uma crise econômica mundial, mas tenha certeza que tem pessoas que estão ganhando. Por quê? São aproveitadores? Não, porque são pessoas que têm certos produtos que estão sendo vendidas nesse momento e que ninguém tem, tá? Existe nesse contexto histórico uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Quando Trump estava fazendo campanha antes de ser eleito, ele já havia prometido, uma das promessas de campanha do Trump era taxar produtos chineses, e aí começa uma guerra comercial, tá? Fato que ele não conseguiu, né, após eleito, bancar essa ideia. Vocês terem uma ideia, nessas zonas econômicas especiais chinesas, existem multinacionais da Nike, da Apple, da Microsoft, tá todo mundo lá, né? Então o poder econômico, na verdade, está acima do poder político. Por mais que o Trump tente bancar, vocês, multinacionais americanas, vão produzir somente aqui. Não tem como, né? A legislação trabalhista, os custos trabalhistas para bancar o operário americano é muito mais caro. Então o chinesinho lá trabalha por 700 conto mês, né? E isso traz uma lucratividade alta para as empresas americanas. Gente, então tem todo esse contexto histórico. Mas falando um pouco da doença, ela se espalhou rapidamente, se sabe muito pouco dessa doença, né? A ciência ainda está desvendando, não há previsão de vacina. O fato é que mais de 200 mil pessoas já morreram no mundo. Se eu não me engano, o Brasil é o 6º ou 7º onde mais morreu gente. Já morreu mais gente aqui do que na China, segundo números oficiais. Porque essa também é uma outra coisa que eu não acredito. Não morreram somente 4 mil e poucas pessoas na China. Morreram mais, tá? E não sabemos onde vai dar, né? Se já morreram 200 mil pessoas, comparando lá com a gripe suína que morreram 40, 45 mil, veja a letalidade do Covid-19, certo? Gente, e aí eu quero destacar aqui para vocês também a diferença de você viver num mundo globalizado. Lá na peste negra, para sair da Ásia e chegar na Europa, levou 15 anos. No mundo atual globalizado, quando a doença do Covid-19 surge na China, em 3 meses está no mundo todo. Em 3 meses. Lá atrás demorou 15 anos. Tá bom? É a revolução nos transportes. É o mundo globalizado que levou tudo isso. Beleza? A minha parte eu vou encerrando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ver a aula do professor Diego, ok? Um abraço. Até a próxima. Valeu!